Antes de prosseguir com esse vídeo, não esqueça, todo dia, de segunda a sexta, 1 hora da tarde, placar aberto. Hoje a gente falando sobre Libertadores, os grupos da Libertadores, falando também dessa situação toda polêmica da Leila Pereira, dos confrontos aí, né, do Campeonato Brasileiro. Cara, temos jogos importantes, né? O Flamengo enfrentando o Corinthians. A gente vai falar de muita coisa. Tem palpite, tem tudo. Então, hoje, um programa espetacular na Placar. Convido você a participar. E a gente tem aí um novo capítulo, né, da questão da Leila Pereira. O que estão falando é que a resposta da Leila ontem foi para o São Paulo. Foi para o Rui Costa, o dirigente do São Paulo. O Palmeiras, né, já tentando, e toda essa declaração da Leila, que eles só reclamam na esfera lá direto na CBF, balela. Ontem mesmo jogadores lá do Sub-20, técnico, todo mundo reclamando, Abel Ferreira sempre reclamando, Anderson Barros, né, que a Leila manda, o André Hernan trouxe a informação que a Leila Pereira pressionou o Anderson Barros para ele reclamar. E aí ela diz que os homens são histéricos quando ela pede para eles serem histéricos. Ela pede para eles... Então a Leila Pereira foi aí, informação do André Hernan, tá, na ESPN, ela foi aí, né, destroçada, vamos dizer assim, porque foi totalmente, cara, exposta, Leila Pereira totalmente exposta com relação à discussão aí com o São Paulo. Tudo isso está acontecendo, gente, é para botar pressão na arbitragem contra o São Paulo, porque eles sabem que os erros a favor do Palmeiras no jogo com o São Paulo do ano passado podem, né, dar um reflexo na arbitragem agora. Então o Palmeiras está se calçando, tentando pressionar a arbitragem para que o Palmeiras não seja prejudicado. Quando que o Palmeiras vai ser prejudicado? Quem é prejudicado é o Flamengo sempre. É o São Paulo. Quando que o Palmeiras vai ser prejudicado, gente? Isso não existe, né? O Flamengo, toda rodada tem alguma coisa que é prejudicado. O São Paulo. O Palmeiras jamais. E outra coisa que eu vou falar aqui, que é importante. Essas falas do Abel, toda a coletiva que ele cita, em 3 coletivas seguidas, ele citando o pênalti lá, o negócio do São Paulo e tal, do ano anterior, que preferia até que o resultado fosse outro. Isso tudo é método para que o Palmeiras seja beneficiado contra o São Paulo no jogo aí desse final de semana. A gente sabe disso, a gente está ligado nisso tudo, né? Jogo aí com clima de guerra, né? E, cara, pra gente prosseguir aqui, chamar a nossa vinheta, cara, tivemos o Luiz Araújo dando uma indireta aí. Será que foi uma indireta pro Felipe Luiz? Porque o Felipe colocava ele sempre só no segundo tempo, né? Ele ontem foi muito bem no segundo tempo. Começou jogando, mas foi muito bem no segundo tempo. Mas a indireta do Luiz Araújo, muita gente entendeu como indireta. E todo mundo tá brincando, né? Luiz, por mais que você tenha falado isso, você foi melhor no segundo tempo. Ele falou que mostrou que não sou bom somente entrando no segundo tempo. Vamos ouvir aqui, ó. Nos últimos jogos não tive tanto tendo meus minutos agora. Nos últimos jogos não tive tantos minutos e hoje pude começar a jogar. Creio que dei uma resposta positiva. Mostra que eu não sou bom só entrando no segundo tempo, mas quando eu também inicio a partida. Estou muito feliz de estar jogando. Acho que ele dá essa liberdade de jogar por dentro, jogar por fora, fazer essa troca pro lateral. Estou muito feliz de voltar a marcar e poder dar assistência, mas o mais importante é o Flamengo sair com esses 3 pontos. Tá vendo? Então aí ele falando que, dito isso, né, jogou melhor no segundo tempo, mesmo entrando no primeiro. Dito isso, jogou melhor no segundo. Mas é craque, cara. Pra mim joga muito. E eu falei, né, que os pontas vão cada vez ficar melhores no Flamengo. A gente vai falar, vai trazer números aqui nesse vídeo, mas os pontas vão arrebentar. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí aos canais do Paparazzo Rubro-Negro, Paparazzo Rubro-Negro, Paparazzo Rubro-Negro 2 e Momento do Paparazzo. A gente sempre trazendo as melhores informações do Mengão para vocês. A gente está aqui, né, com o Otinho, essa manhã, né, de sexta-feira, mais uma vitória do Flamengo, mais uma eliminação do Palmeiras, né? Mais um sorteio de Libertadores. Pegamos quem? Quem pegou o Olímpia dessa vez foi o Vasco, né? Pegamos o Olímpia na Libertadores Sub-20, passamos, estamos na final contra o Santiago Wanderers, que eliminou o Palmeirinha. Cara, momento aí muito importante da gente chegar aqui no canal pedindo para você se inscrever, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto, compartilhar também, né? E sempre lembrando que você pode emagrecer com saúde, com a Mais Cabelo, também fazer seu tratamento capilar. Eu tô longe do Brasil, queria estar lá. Alô, Mais Cabelo, vamos abrir aqui em Orlando também, hein? É uma boa.
sentindo falta do meu tratamento, mas com certeza você que está no Brasil pode aproveitar a líder no segmento a Mais Cabelo, né, cara? Tem em todo lugar do Brasil, em cada cantinho desse país tem uma Mais Cabelo perto de você. Então, vamos lá. Após a vitória sobre o Remo, o Flamengo se reapresentou na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu, já iniciando a preparação para o confronto contra o Corinthians. Não tem muito tempo para treinar, então não tem jeito. Os que jogaram 2 tempos vão fazer regenerativo? Claro, né, que começaram a partida ontem, vão ao campo sob o comando do Leonardo Jardim, tá? Os que não começaram, enquanto os titulares permanecem na academia do CT realizando trabalho regenerativo. Aquele trabalho de sempre, mas estão lá. Não tem como ter folga, tendo um jogo já no domingo, tendo jogado na quinta-feira. Tá? Então ele ainda contará com treino deste sábado. Só tem mais um treino. Na verdade, hoje não é nem treino, né, cara? É um físico ali e tal, os jogadores que não atuaram. E aí, treino mesmo só no sábado, só amanhã, tá? Para ajustar os últimos detalhes e definir a equipe titular que enfrentará o Corinthians. Tá? Eu quero lembrar você que está aqui no canal a se inscrever. É muito importante a sua inscrição, né? Cara, sempre muito importante, mas principalmente, né, participar aí também com os nossos patrocinadores que estão aí, né? Cara, sempre a Mais Cabelo, a Caravana do Haroldo, que você pode garantir presença, cara. Caravana do Haroldo te leva para os jogos da Libertadores. Tem 3 jogos fora aí que são viagens longas, né? Não, a Argentina não tão longa assim, mas que é uma viagem importante, bacana. Você pode estar comprando pacote com a Caravana do Haroldo agora mesmo, já programando suas viagens na Libertadores da América. Colômbia, jogo distante, né? Você pode fazer o melhor roteiro aí também com a Caravana do Haroldo, né? Jogo contra o Independiente Medellín e, para mim, a melhor viagem. Cusco é altitude, mas não é altitude que você fica tão mal assim. É alto, né? É alto, mas vale a pena. Vale a pena. Toma lá aquela pílula para, né? Toma um chá de coca, aquelas coisinhas lá que tem que tomar, né? Mascar e tal. Cara, é tranquilo, né? Você consegue ficar de boa. Mas o mais importante, vai torcer pelo Mengão em Cusco, né? Com o melhor pacote da Caravana do Haroldo. Vai torcer para o Mengão em Cusco, vai pedir para eles fazerem uma programação para você em Águas Calientes, para conhecer as ruínas de Machu Picchu, você que gosta de coisa de ufologia, de extraterrestre, né? Os aliens na Terra, civilizações antigas que tinham contato. Vai lá, cara, vai lá que você não vai se arrepender. Clima fantástico. Eu já fui lá quando o Flamengo venceu por 3-0 o Cienciano, foi espetacular. Me energizei, né? Foi muito bom. O Flamengo ainda meteu 3-0 no Cienciano, teve gol de falta do Juan, quem sabe, né? O Léo Pereira fecha o portal lá em Cusco, né? Então, garanta agora mesmo com a Caravana do Haroldo seus pacotes e no Rio de Janeiro com receptivo, com ingresso incluído, né, nos jogos do Mengão. Bem, olha só, a gente chega aqui, cara, trazendo informações importantes, né, com relação aí a convocações, tá? O Jorginho não está na lista final da seleção italiana, tá? Jorginho não foi convocado para a seleção italiana, havia expectativa que ele fosse convocado para a seleção e não foi convocado. Merecia, né, cara? Merecia, a gente é justo aqui, ele merecia. Olha, o jogador que o Flamengo acabou de contratar foi convocado para a seleção sub-20. O Diego Reyes foi convocado para a seleção mexicana sub-20. Olha que legal, tá? Então, Diego Reyes convocado para a seleção do México. A gente traz aqui também que Carrascal está confirmado na lista final da seleção colombiana. Então, o Jorge Carrascal aí, ó, confirmado na lista final da seleção colombiana, ali ao lado do, ó, da colocar ele na foto, ao lado ali do James Rodrigues, né? Tá ali, ó, Jorge Carrascal, então confirmado na lista final da seleção colombiana, tá? Parabéns aí, né? Mais um jogador do Flamengo convocado, tá? Olha só, a gente vai trazer informação aqui também importante, né? A gente vai falar sobre os números dos jogadores do Flamengo. O Flamengo fez uma atuação praticamente perfeita nesta quinta-feira contra o Remo no Maracanã, com vários jogadores se destacando individualmente, tá? De acordo com o SofaScore, o grande nome da partida foi o zagueiro Léo Ortiz, autor do primeiro gol rubro-negro, com nota 9.4. Na sequência, aparece Luiz Araújo, que também brilhou e recebeu 9.2, tá? Então eu vou trazer aqui, dos jogadores que receberam essas notas altas, os principais destaques. Olha só, Léo Ortiz, 90 minutos jogados, 1 gol, 7 recuperações. Otinho, chupeta caiu, cara?
quase dormindo, cara. Ele dorme ouvindo o papai para trazer as notícias. Olha só, 90 minutos jogados, 1 gol, 7 recuperações de bola, 3 cortes, 7 recuperações é coisa pra caramba, tá, gente? 3 cortes também, cara, tá muito bem ele. 2 de 2 duelos aéreos ganhos, 1 de 1 duelo no chão ganho, 6 ações defensivas. O Luiz Araújo também, pegou a nota 9.2. 90 minutos jogados, 1 gol, 1 assistência, 1 de 3 cruzamentos certos, 71 ações com a bola, 3 de 3 dribles certos, 9 de 13 duelos no chão ganhos, tá? Samuel Lino, também que teve nota 8.3, 66 minutos jogados, 1 gol, 1 grande chance criada para o Pedro, 87% de passes certos, 3 recuperações de bola. E antes de continuar e trazer para você o Léo Pereira, eu quero lembrar você que você pode estar aqui baixando, né, o SofaScore no canal Paparazzo Rubro-Negro. Você pode baixar o SofaScore para ter acesso a todos esses números. É o melhor aplicativo de futebol do mercado, tá? Você pode garantir agora mesmo o seu SofaScore baixando aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. Olha só, Léo Pereira, 7.5, 90 minutos jogados, 97% de passes certos, por isso está na seleção, né? 117 ações com a bola. Esse daí tá bem demais. E olha, crise no Corinthians, tá? Na véspera aí do confronto com o Flamengo, o Corinthians em crise, tá? Situação feia, Memphis Depay sem clima, inclusive, para continuar jogando pelo Corinthians. Ó, agora mesmo, tá? Notícia do Planeta do Futebol. Corinthians vê Memphis Depay custando 7 milhões por mês e só pensa em renovação de contrato se houver redução de valores. Segundo uma fonte do clube, o atacante holandês custa cerca de 7 milhões por mês entre salários, luvas, bônus, impostos, aluguel de residência. Além disso, tem uma dívida de de cerca de 40 milhões com o craque. O valor é referente a títulos, gols e assistências. A diretoria busca um parcelamento. Ou seja, Corinthians tem dívida com o Memphis Depay, tenta um parcelamento justamente nessa semana que tem jogo contra o Flamengo. Clima tá péssimo, óbvio que o jogador não vai gostar de estar com o pessoal devendo dinheiro para ele, né? E uma renovação nos valores atuais está fora de cogitação. O Corinthians espera que Memphis Depay aceite uma redução. O contrato atual acaba em 20 de junho de 2026, ou seja, ele tem aí mais 2 meses e pouco de Corinthians, né? Abril, maio, junho, 3 meses de Corinthians só e tá com dívida grande, né? Corinthians com dívida grande. E sabe quem deu um recado pro Corinthians e pro Botafogo? O Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, mandou um recado, porque o Botafogo não tá na Libertadores, mas tá na Sul-Americana. Então ele mandou um recado para os 2 brasileiros que devem os outros e não pagam, né? Justamente Botafogo e Corinthians, 2 alvinegros. Ele mandou um recado pros 2, tá? E foi ao vivo. Cara, todo mundo um olhando para o outro assim, para quem foi isso? A gente sabe para quem foi. Ele mandou um recado para o Textor, mandou um recado para o Corinthians também. Olha só, vamos ouvir aqui, ó. A Conmebol deu seus primeiros passos na implementação do Fair Play. A Conmebol deu seus primeiros passos na implementação do Fair Play financeiro. Para que, em breve, jogadores e demais funcionários recebam seus salários integralmente e em dia. Então, o fair play financeiro é para que os jogadores, funcionários, todos os clubes recebam seus salários integralmente e em dia. É que os clubes honrem suas dívidas conforme o combinado. E que os clubes honrem suas dívidas conforme o combinado. Rapaz... Até o pessoal da transmissão ficou, rapaz, olha isso, hein? Olha o recado que ele deu. Então, o Corinthians e o Botafogo recebendo recado direto do presidente da Conmebol. Foi um recado direto, papo reto. Paguem suas dívidas. Paga a dívida. Paga sua dívida. Recado direto para o Corinthians e para o Botafogo, que hoje são os clubes que mais fazem esse tipo de situação de ficar devendo os outros, né, cara? Galera, olha só, tô com o Otinho aqui ainda no colo, mas tô muito feliz com a notícia que eu acabei de ver aqui. Notícia espetacular, né? Sensacional. Eu tinha que trazer aqui para vocês porque é espetacular.
Olha, o BAP falou sobre a renovação do BH, cara. O BAP falou nas entrevistas de ontem, ele falou, a intenção do Flamengo é ficar com o Bruno Henrique até quando ele queira jogar bola. É isso, simples assim. É um cara muito importante para o elenco, para a unidade do grupo. É um jogador que incorpora na essência aquilo que a gente acredita que sejam os valores rubro-negros. O lugar dele é aqui. Então ele deixando claro que a intenção do Flamengo é ficar com o Bruno Henrique, tá? Que o lugar dele é no Flamengo. A gente falava para vocês que o Flamengo iria conversar, iria renovar o Bruno Henrique, né? Que o Bruno Henrique quer ficar também, ainda entende que pode render. E eu vou falar o seguinte, meus amigos. Nesse esquema do Leonardo Jardim, assim que ele tiver recuperado e tiver 100% fisicamente, o Bruno Henrique vai fazer 30 gols no ano. 30 gols na temporada. Esse esquema aí favorece os pontas que antes eram estéreis. Agora, né, os pontas são mais do que viris. Sensacionais. Olha, o Bruno Henrique, eu não tenho dúvida que ele ainda vai ser muito feliz, ainda vai conquistar muitos títulos, vai chegar a 20 e poucos títulos no Flamengo, se bobear até 30. Né? Ele e o Arrascaeta vão ganhar muita coisa junto. Óbvio que o Arrasca é mais novo, vai ganhar mais coisa, mas vão ficar para sempre na história do Flamengo. E muito legal essa declaração do BAP, deixando claro que quer o Bruno Henrique continuando no Flamengo, que o lugar dele é aqui. Óbvio que vai tentar negociar o contrato, isso aí é óbvio, mas e o Bruno Henrique também, cara, eu acho que tem que ceder, os dois lados têm que ceder. O importante é que ele continue no Flamengo, sendo feliz no Flamengo, como ele já fez, né? Quando o Palmeiras, ele falou no BarbaCast, que quando o Palmeiras procurou com uma proposta muito maior que a do Flamengo, ele não aceitou por ser um rival nacional e pelo amor que tem ao Flamengo, ele quis ficar no Flamengo. Então o lugar do Bruno Henrique é aqui. Mandou bem o BAP. Então, galera, a gente teve o Marcos Braz falando sobre a saída do Felipe Luiz, né? Ele que foi quem efetivou o Felipe Luiz como treinador. O Marcos Braz deu entrevista aí, a Bola da Vez, da ESPN, e ele falou o seguinte: eu acho que um jogador que teve a história dele no futebol, que veio dando certo, novo, né? Talvez eu acho que foi uma situação que não deveria ou não precisaria ser tomada nesse momento. Agora, era um desconforto. Acho que enorme para a diretoria ter um técnico e uma comissão técnica com o carimbo da gestão anterior. Tá bom, Braz, entendi. Quanto ao direito de um presidente mandar um técnico embora, um funcionário embora, eu acho que a gente não pode refutar isso, tá? Mesmo daquele jeito, aí ele não, talvez poderia ter sido construído de uma maneira diferente. Falam muito, eu até vou falar de um tema voltando para o Rogério Ceni, para você ver como é que me traumatizou. A demissão às 3 horas da manhã, sim, mas eu fui na casa dele às 2 horas da manhã. O Rogério é um cara que não dorme. Não sei se vocês sabem, é um cara que dorme às 3, 4, 5 horas da manhã. Tinha treino às 8 da manhã. Você pode ir lá buscar que tinha treino às 8 horas da manhã. Eu não queria deixar ele ir dar o treino para depois fazer o que estava decidido. Então eu liguei para o Rogério e perguntei: Rogério, posso passar na sua casa aí? Fui na casa dele e conversei. Ele querendo dizer que não precisa, como quem está dizendo que não precisava ter deixado o Felipe ir para a coletiva ou tá na beira do campo no jogo que foi 8-0 contra o Madureira. Só que aí, Braz, eu entendo você, mas não dá para você pegar e criticar a ação com o Felipe Luiz, da diretoria, né, que eu também acho que poderia ter sido feito de forma diferente, mas vocês também fizeram com o Dorival. Olha o que você fez com o Dorival. Olha só, a minha crítica é construtiva e é analisando o que foi feito. E todo mundo tem o direito de fazer isso, como você fez. Você falou que foi na casa do Ceni, ok, fez de uma forma diferente, né, para não deixar ele dar o treino no dia seguinte, mas e o que vocês fizeram com o Dorival, cara? O Dorival era campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e o time relaxado, que era campeão, perdeu alguns jogos do Brasileiro, você não renovou com ele, o Vitor Pereira dizendo que ia cuidar da sogra, já estava assinando com o Flamengo. E tivemos um ano péssimo de 2023, Real Madrid pode esperar? Pois é, 2023. Tivemos um ano péssimo. Perdemos tudo, não ganhamos nada em 2023. Por quê? Vitor Pereira, né, Sampaoli, não foi? Pô, loucura, cara. Loucura. Eu não sei se Sampaoli foi o 24. Agora tá me dando um... Eu sei que, de qualquer forma, né, só de não ter renovado com o Dorival, um cara que era campeão, ter deixado ele ir pro São Paulo, era para ter continuado com o Dorival. O cara estava sendo campeão de tudo, tinha perdido... até
menos pior do que o Felipe Luiz, porque ele estava perdendo jogos que não valiam nada de brasileiro, pô. Já estava campeão da Copa do Brasil e Libertadores. Então eu acho que, de verdade, a gestão passada fizeram um belíssimo trabalho, foram campeões de tudo, mas não dá para a gente pegar e analisar o que foi feito agora com o Felipe, que eu acho que naquela época, mas o Felipe é ídolo, o Dorival não era. Por que não? Tudo bem, não é o ídolo do tamanho do Felipe, pelo que conquistou como jogador, né, pelo amor pelo Flamengo que ele tem, mas o Dorival, ele não merecia ter saído também. E qual é a explicação? O Dorival pediu muito para renovar, mas o Vitor Pereira não ia ganhar muito mais também, e contratou o Vitor Pereira, que foi o vice do Dorival na Copa do Brasil. Então, de verdade, eu entendo o que você falou, também acho que as coisas poderiam ser feitas de forma diferente, a demissão poderia ter sido feita de forma diferente, né? Não deixar ir para o jogo contra o Madureira, logo depois do jogo contra o Lanús. Mas não contratou treinador, mas faz que nem o Cruzeiro fez, mandou o Tite embora sem ter um treinador. Isso é falta de planejamento? Mas é mais uma forma mais humana. Você pega e fala, mesmo tendo alguns jogos aí, não tendo um treinador acertado, eu vou te mandar embora agora, porque... E chamava, fazia uma despedida, alguma coisa, cara, pelo que ele é, né? Tanto é que o filho dele tá aí no futebol do Flamengo, o filho do Felipe continua, assinou no BID aí, já teve nome publicado no BID, tá na base do Flamengo. É isso, eu entendi o que o Braz quis dizer, mas também teve os seus erros, né? Na forma que conduziu algumas coisas também, todo mundo erra na forma de conduzir algumas coisas, então eu não vejo aí muita diferença, tá? Nessa questão toda.